Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Manancial de Águas Vivas. E para quem não me conhece, eu sou a missionária Rosicléia, sou terapeuta e mentora cristã. E este canal, ele tem o intuito de trazer conteúdos fundamentados na Palavra de Deus para a sua edificação pessoal e espiritual. E se eu fosse você, eu ficava até o final desse vídeo, porque hoje eu tenho um estudo abençoado para a sua vida, falando um pouco sobre paternidade. Então, eu vou falar um pouco sobre paternidade espiritual e paternidade ministerial. E o texto base que eu vou estar utilizando encontra-se lá em Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para serdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, Deus é a fonte de toda paternidade. Amém? A Bíblia, ela revela que toda verdadeira paternidade tem sua origem em Deus. Lá em Efésios 3, do 14 ao 15, Paulo, ele declara assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toma o nome toda a família nos céus e na terra. Então, a palavra grega utilizada para família está ligada à ideia de paternidade. Isso significa que Deus é o pai original, amém? Toda paternidade legítima procede dele, procede de Deus, porque ele que foi quem criou todas as coisas. E nenhuma autoridade espiritual existe independente dele. Antes de existir qualquer pai natural ou espiritual, Deus já era pai. Amém? Então, a paternidade de Deus. Quem é Deus como pai? Deus, ele não se tornou pai quando ele criou o homem. Ele sempre foi pai, desde a eternidade. Já existia um relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A paternidade divina, então, ela não é uma função, pelo contrário, é a sua própria natureza. Deus é Pai desde a eternidade. E quais são as características da paternidade de Deus? Então Deus, ele gera vida espiritual. Ele nos gerou lá no céu. Ele nos gerou primeiro espiritualmente. E Jesus, ele declarou que necessário vos é nascer de novo. Salvação, ela é uma obra do Pai. Nós fomos gerados espiritualmente por Deus. E depois, então, Deus, ele nos adota como filhos, que é a adoção espiritual. E essa adoção, ela nos concede identidade, ela nos concede uma herança, ela nos concede um pertencimento e ela nos concede segurança. Então, saiba que você não é escravo, você não é servo de Deus, mas pelo contrário, você é filho. Nós somos filhos amados de Deus. Aleluia! E Deus, ele é um pai que ele corrige com amor. Assim como está lá em Hebreus 12, diz assim, porque o Senhor corrige a quem ele ama. Então, a correção divina, ela vem para construir, ela vem para nos formar. Amém? E Deus, ele é um Deus provedor. Assim como o Pai, ele cuida dos seus filhos, Deus, ele supre todas as nossas necessidades espirituais, emocionais e materiais. Deus, ele permanece para sempre. Nenhum relacionamento humano, ele é eterno. Mas Deus será Pai para todo sempre, para a eternidade. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero que você entenda um pouco sobre a crise de orfandade espiritual. Então, uma das maiores revelações que uma pessoa pode receber é de quem Deus é como Pai. Não de forma abstrata, distante ou meramente teológica, mas de forma pessoal, íntima e transformadora. Lá em João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus e somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amém? Então, a crise de identidade
que assola a humanidade tem uma raiz, e essa raiz se chama orfandade espiritual. Então, quando uma pessoa não conhece seu Pai Celestial, ela busca em lugares errados a aprovação, a segurança e o amor que só Deus pode dar. O espírito, então, de orfandade é uma das forças mais destrutivas na vida cristã. Ele se manifesta como uma busca compulsiva por aprovação. Então, a necessidade constante de validação humana. Também a competitividade destrutiva. A pessoa vê outros líderes como rivais, não como irmãos. A independência espiritual. Então, a pessoa rejeita a autoridade e a cobertura pastoral. Tem medo do abandono, porque provavelmente foi rejeitada, foi abandonada pelos seus pais naturais. E ela tem dificuldade de confiar em Deus e também nas pessoas. Desempenho religioso, então, trabalhar para Deus para conquistar seu amor, não a partir do amor. Amém? E a crise de identidade é não saber quem você é, quando ninguém está olhando. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos a orar com a palavra mais íntima possível, Pai Nosso. Em aramaico, então, a palavra usada era Abba, o equivalente a papai. E esta é a intimidade para a qual você foi chamado. Então, reserve um tempo diário para simplesmente estar na presença do Pai, não pedindo nada, apenas sendo filho. Seja filho. Se achegue ao Senhor, demonstrando o seu amor. Amém? E neste momento, eu me refiro a você que está vendo esse vídeo. Eu quero que você saiba que você tem um pai. Não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas Deus o sabe. O que eu sei é que chegará às pessoas que precisam e necessitam de uma palavra que traga vida e esperança. Eu quero que você saiba que você, assim como eu, que não teve um pai, que não teve uma mãe presente e que se sente ou já se sentiu órfão de pai e mãe, saiba que existe um Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que Ele te conhece e que Ele sabe tudo o que você já passou ou que você está passando neste momento. O Senhor me diz agora que tem pessoas que neste momento estão pensando: se Deus existe, tudo vê, por que permitiu que eu passasse por tanto sofrimento e aflição? Talvez você nunca tenha recebido o carinho de um pai biológico, aquele que te gerou. Quem sabe até mesmo tenha sido rejeitado ainda no ventre. Lá no livro de Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Amém. Deus jamais esquece de nós e eu preciso te dizer que ainda que você tenha sido rejeitado no ventre da sua mãe, você foi desejado por Deus na eternidade. Ele desejou, Ele planejou você antes mesmo que você fosse gerado. Amém, glória a Deus. A palavra da verdade nos garante que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Assim como está lá em Romanos 14:25 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica que o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, glória a Deus. Oh, Deus está falando aqui. Escute o que Deus te fala hoje e Ele diz: não importa quem te desejou, não importa quem te rejeitou, eu te criei, eu criei você. Você é filha amada, você é filho amado. Eu te desejei, eu te amei e eu te amo. Eu planejei o seu nascimento, determinei como você seria, a sua personalidade, a sua forma física, a cor dos seus cabelos, a cor da sua pele. Eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um futuro para você. Você
tem uma nova história. Eu tenho uma nova história diferente para você, da que você está vivendo hoje. Amém? Então, a cura da orfandade, ela começa quando nós compreendemos o amor do Pai. Amém? E agora que você entendeu a importância da paternidade de Deus na sua vida, eu quero falar um pouquinho sobre a paternidade ministerial. Então, a paternidade ministerial é a responsabilidade espiritual de cuidar, ensinar, acompanhar e formar discípulos. Essa paternidade ministerial, ela não substitui a Deus. Ela, pelo contrário, ela aponta para Deus. E Paulo, ele escreveu: Eu vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Paulo, ele não estava afirmando ser o pai espiritual supremo dos coríntios. Ele estava reconhecendo a sua responsabilidade no processo de discipulado. Então, quais são as características da paternidade ministerial? Primeiramente, é de gerar discípulos, né? E um pai ministerial, ele ajuda pessoas a crescerem espiritualmente. Mas ele ensina pelo exemplo, né? Assim como Eliseu acompanhava Elias pelo exemplo, assim também um pai espiritual, ele ensina pelo exemplo. Mais do que palavras, ele transmite vida. Então ele corrige com amor. O seu objetivo não é de controlar. O seu objetivo é trazer amadurecimento. É formar identidade. Então, a paternidade ministerial ajuda os discípulos a descobrirem quem eles são em Cristo e prepara para multiplicar, ou seja, criar filhos maduros para se tornarem também discipuladores, né? Então, a paternidade ministerial nada mais é do que um discipulador. Ele é um mentor, ele é um discipulador. E quais são, então, as diferenças entre a paternidade de Deus e a paternidade ministerial? A paternidade de Deus, ela é eterna. A paternidade ministerial, ela é temporária. A paternidade de Deus, ela é perfeita. A paternidade ministerial, ela é limitada. Por quê? Porque são pessoas, né? E pessoas não são perfeitas como Deus. A paternidade de Deus, ela gera salvação. A paternidade ministerial, ela vai formar discípulos. A paternidade de Deus, ela não falha e a maternidade ministerial pode falhar. A paternidade de Deus, ela é absoluta. A paternidade ministerial, ela é subordinada. A paternidade de Deus, ela produz identidade. E a paternidade ministerial, ela desenvolve a maturidade. E a paternidade de Deus, ela é exercida pelo Pai Celestial. E a paternidade ministerial, ela é exercida por líderes espirituais, pastores, né, mestres, apóstolos. Então, ela é exercida por líderes e também por discipuladores. E a maior diferença é que Deus, ele é a fonte. Então, o pai ministerial, ele é apenas um instrumento. O discipulador, o mentor, ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E quais são os perigos de você distorcer a paternidade ministerial? É quando a paternidade ministerial perde o seu propósito bíblico e é onde surgem os abusos. E quais são os sinais dessa paternidade distorcida para que a gente venha a entender? É o controle excessivo, é a dependência emocional, é a manipulação espiritual, o culto à personalidade, a centralização da autoridade. Então, o verdadeiro pai espiritual, ele conduz os filhos à dependência de Deus e não à dependência dele. Então, isso é muito importante para que a gente entenda, né? Porque realmente nós precisamos de um pai ministerial, de alguém que nos discipule, que nos ajude no crescimento e na maturidade espiritual, mas nós precisamos ter discernimento para não sermos manipulados por determinadas lideranças. E isso é importante que a gente reflita sobre isso, né? E existe um modelo, que é o modelo de Deus. Então, Jesus, ele formou discípulos durante aproximadamente 3 anos.
E Jesus, então, ele ensinou, ele corrigiu, ele capacitou, ele delegou autoridade e ele enviou. Então, é este modelo que nós, quanto liderança ministerial, precisamos seguir. Jesus, ele nunca tornou os seus discípulos dependentes dele emocionalmente. Ao contrário, ele preparou para receber o Espírito Santo e ensinou eles a caminharem em maturidade. E esse é um modelo perfeito da paternidade ministerial. Amém? João Batista, ele declarou assim: importante é que ele cresça e que eu diminua. Então, esse deve ser o coração de toda a liderança espiritual. Amém? E a restauração da identidade de filho. Então, o maior objetivo da paternidade divina é restaurar filhos, é restaurar a identidade de filho. Então, antes de sermos líderes, ministros, discipuladores ou pastores, nós somos filhos. Então, a identidade, ela procede à função. E o reino de Deus, ele não é construído por órfãos tentando provar valor, mas por filhos que conhecem o amor do Pai. Então, quando nós compreendemos essa verdade, a insegurança, ela dá lugar à confiança. O medo, ela dá lugar à fé. A rejeição dá lugar ao pertencimento. E a escravidão dá lugar à liberdade. Amém? Então, quando você entende que você é filho, e que você é herdeiro ao trono de Deus. Amém? Você consegue ser um instrumento nas mãos do Senhor. E agora eu quero concluir esse estudo dizendo que toda verdadeira paternidade começa em Deus e termina em Deus. Amém? A paternidade divina, então, ela é a fonte da vida, da identidade e da herança espiritual. A paternidade ministerial, ela é uma ferramenta que Deus usa para formar discípulos, para fortalecer a fé e conduzir pessoas à maturidade. Nós precisamos ter pessoas, cristãos maduros, para serem instrumentos nas mãos de Deus, para serem discipuladores. Amém? E o pai ministerial saudável nunca ocupa o lugar de Deus. Então, ele nunca vai querer ocupar um lugar que não é dele, mas um lugar que pertence a Deus. Pelo contrário, ele conduz os seus filhos espirituais a um relacionamento cada vez mais profundo com o Pai Celestial. Então, o pai ministerial, ele conduz a um relacionamento com Deus Pai. E o propósito final de toda a paternidade é que cada filho possa declarar com convicção: já não vivo como órfão, sou filho amado de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero deixar aqui um versículo que está lá em 1 João 3:1 e que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Então que você se sinta agora amado, amada, filho amado, filho amada. Filho amado, filha amada de Deus. Amém? E eu quero deixar algumas perguntas para você refletir. Você se relaciona com Deus como Pai ou apenas como Senhor? Quando você se achega à presença do Senhor, você se achega como Pai, chamando Ele de Papai ou de Senhor? Existe alguma área de orfandade espiritual que precisa ser curada em você? Como que está a tua relação de paternidade? Como a relação de paternidade de Deus transforma a sua identidade? A liderança espiritual que você exerce ou recebe conduz à dependência de Deus ou de pessoas? Amém? Glória a Deus! Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado com esse estudo. E agora eu gostaria que você fizesse essa oração juntamente comigo, aí onde você está. Amém? E essa oração, ela diz assim: Pai Celestial, revela-me cada vez mais o teu amor e cura toda a mentalidade de orfandade em meu coração. Ensina-me a viver como filho amado, como filha amada, seguro e segura em tua presença e firme
em minha identidade em Cristo. Que toda a liderança espiritual em minha vida reflita o teu caráter e me aproxime ainda mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se esse conteúdo foi bênção na sua vida, se você foi edificado, abençoado e abençoada, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, amém? Que você se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito, que você ative os sininhos para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Na descrição desse vídeo tem alguns materiais, alguns e-books. Tem também o meu contato, caso queira saber mais sobre a terapia cristã, amém? Voltado para a cura emocional, para a cura das suas emoções, amém? Eu tenho aqui então o meu contato. Também tenho os canais do Telegram e do WhatsApp para você receber todos os devocionais diários que eu passo, madrugadas com Deus, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo.